Meus irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no livro do Saltério. E como eu já havia dito, nós não vamos passar por todos os livros dos Salmos, essa não é a nossa intenção, mas tendo selecionado alguns salmos dentro de todo o Saltério, que sejam suficientes para nos ajudar a entender que os saltérios, ou saltério, eles devem ser vistos muito mais do que mera terapia para a nossa alma em momentos de crise. Mas para sermos capazes de ver que o propósito dos salmos, assim como Cristo nos ensinou em Lucas, é revelar a história redentora de Deus, que sempre nos leva ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje nós entramos no segundo livro dos Salmos, no livro que começa no capítulo 42 e vai até o 72, é o livro que nós entendemos que é o livro da comunicação do reino de Deus aos povos. Por isso eu quero pedi-los para abrir a palavra do Senhor comigo no livro dos Salmos, no Salmo de número 42, e nós vamos ler de forma responsiva todo o Salmo 42 e o Salmo 43. E hoje o nosso sermão será posto nestes dois salmos que juntos formam uma unidade literária. Juntos eles são um salmo só. Então eu vou pedir para que os irmãos me ajudem na leitura da palavra de Deus. No Salmo de número 42 até o Salmo 43, no último versículo, no versículo 5. Como eu tenho dito, meus irmãos, o subscrito dos Salmos, a parte itálica, no original, é o primeiro versículo. Então eu vou começar a leitura ao mestre de canto e vocês continuam a partir de como suspira a corça. Leiamos então todos juntos, com alegria, com vigor, a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim contigo, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perguntas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. O abismo chama o paraíso, ao flagor das suas caradas, todas as tuas ondas e vagas passadas sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perguntas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és, ó Deus, a minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos?
Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Porque estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Pai amado, obrigado, porque no Senhor está o nosso refúgio. No Senhor está a nossa esperança segura, porque o Senhor é o nosso auxílio e o Deus da nossa salvação. Sua palavra foi lida e agora nós clamamos para que pelo Seu Espírito o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e que o Teu Espírito nos ajude a ouvir com ouvidos da alma a Sua palavra e que ela instrua o nosso intelecto, desafie as nossas faltas, nos corrija, nos repreenda, nos ensine o caminho que Te é agradável e fortaleça-nos nas nossas fraquezas. No nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu vou pedir para um dos diáconos trazer um pouco de água para mim, por gentileza. Meus irmãos, no século XVI, no período da Reforma Protestante, muito provavelmente é do conhecimento de muitos de nós que houve uma intensa perseguição contra os nossos irmãos ali na Europa. Nesse período, muitos dos reformados foram presos, exilados, ou foram obrigados a viver longe das suas igrejas. Em algumas cidades o culto público ele foi proibido, e em outras a ceia do Senhor foi interrompida por anos. Há registro de crentes que andavam quilômetros apenas para ouvir a palavra do Senhor sendo lida em voz baixa. Então depois eles voltavam para os seus lares com lágrimas dos olhos, com saudades da presença do Senhor no culto público. Uma carta deste período se achou escrito o seguinte: não é a perseguição que mais dói, mas é a sensação, mas é a sensação de que Deus está em silêncio. Aqueles nossos irmãos criam, eram fiéis, oravam, mas Deus parecia distante, silencioso para com eles. Essa experiência dos nossos irmãos não é nova. Ela não começou na Reforma, ela não termina nos nossos dias. Na verdade, como nós já lemos, ela estava registrada séculos antes nos Salmos 42 e 43. Nestes Salmos nós encontramos um crente fiel do povo da aliança, que amava o culto, que amava a presença de Deus, mas estava exilado da adoração pública, zombado e se perguntando continuamente: quando é que eu poderei me apresentar diante do Senhor novamente? Esses dois salmos, meus irmãos, foram escritos por um crente exilado para crentes vivendo um exílio espiritual. Eles não nos ensinam a negar o silêncio de Deus, mas nos ensinam a viver pela fé quando Deus parece completamente em silêncio e indiferente para conosco. Estes dois salmos, intrinsecamente conectados por um refrão comum, espera em Deus, nos convidam por uma jornada de autoexame, de lamento. Mas acima de tudo, meus queridos, há uma fé inabalável no Deus vivo, uma fé que nos sustenta e um chamado a anunciar à nossa própria alma a esperança do reino de Deus, quando não tem ninguém para fazê-lo por nós. Hoje nós entramos no segundo livro do Saltério, neste que nós designamos como a seção chamada Comunicação, onde o reino de Deus é anunciado, mas também desejado. E o que nós vamos perceber é que nos Salmos 42 e 43, nós vamos ver, primeiramente, uma comunicação interna do reino a si mesmo, como uma preparação para aquela comunicação externa às nações que virá adiante. Aqui nós vamos ver que um ungido, que em última análise é o próprio Senhor Jesus Cristo, demonstra profunda dependência de Deus em meio ao aparente silêncio dos céus.
O que eu desejo fazer essa noite, meus irmãos, diante de tudo isso, é mostrar que, porque o Deus do pacto, o Deus da aliança, permanece fiel mesmo quando está em silêncio. Nestes momentos, nós devemos trazer à memória o que nos dá esperança, enquanto nós aguardamos a restauração. Porque o Deus da aliança permanece fiel mesmo no seu aparente silêncio. Nós devemos anunciar a nós mesmos a esperança do reino de Deus, enquanto nós esperamos o favor do Senhor. E para a nossa reflexão essa noite, o tema do nosso sermão é comunicando esperança à nossa própria alma. Comunicando esperança à nossa própria alma. E nós vamos ver isso em 4 pontos. Do primeiro, nós vamos ver que para comunicar esperança à nossa própria alma, devemos manter viva a sede do Deus vivo. Esse é o nosso primeiro ponto. Mantendo viva a sede pelo Deus vivo. Meus queridos, tentem imaginar a cena como começa o Salmo 42. Uma corça, que para nós seria o equivalente a um tipo de veado. Em um dia escaldante, numa região árida, uma espécie de deserto. A garganta desse animal está seca, cada fibra do seu ser suspira por água. Mas percebam que ela não procura qualquer riacho, ela procura por águas correntes, água viva, que possa de fato saciar a sua sede. Essa imagem é uma imagem vívida, pintada pelo salmista. É uma metáfora perfeita, meus irmãos, para a alma humana que anseia fervorosamente por encontrar o Senhor. Aqui nós não encontramos um desejo qualquer, um desejo pelos bens temporais, mas um anseio por algo vital, sem o qual a alma perece, morre, murcha. Uma sede que só pode ser saciada pelo Deus da aliança. O Deus que se revelou de modo especial ao seu povo, por meio da palavra e em Cristo Jesus. Aqui o salmista, ao que tudo indica, ele está vivendo um tempo de exílio, nós não sabemos onde. Mas seguramente ele estava longe do templo em Jerusalém, ou nos seus dias, longe do tabernáculo, se cremos que este salmo foi escrito por Davi. Isso fica claro quando nós lemos no versículo 2, na pergunta que ele faz: quando poderei ir e apresentar-me a Deus? Ele, distante da adoração pública, instiga a sede de Deus na sua própria alma, lembrando com deleite, meus irmãos, da adoração comunitária, quando junto com os irmãos ele podia adorar. Aqui ele vai dizer que as suas lágrimas frequentes eram como o seu alimento, mas que a zombaria dos ímpios, onde está o seu Deus? Era algo que rasgava o seu coração. E meus queridos, essa pergunta, onde está o seu Deus, é a mesma que o mundo que jaz no maligno continua a lançar sobre cada um de nós, por meio de provações. Nós não podemos nos esquecer que em todo tempo Satanás está procurando peneirar a nossa fé, questionando a fidelidade do Deus que nós servimos. Mas aqui o salmista, meus irmãos, mesmo em angústia, ele não deixa a sua fé esfriar. Ele não se afasta da fé. Ele anseia ardentemente por estar com os irmãos e adorar com eles. Ele derrama a sua alma, como está escrito no versículo 4, e ele alimenta esta alma ao recordar dos dias de alegria, quando ele liderava o povo de Deus em procissão, com cânticos, com louvor. O salmista alimentava a sua sede por Deus e pela adoração, trazendo à memória a presença viva e a fidelidade de Deus, que servia para ele como um bálsamo naquele momento de uma sede que ele não encontrava onde saciar. Era um lembrete de que o Deus vivo, a fidelidade dele continuava a mesma, independente das circunstâncias. É interessante que séculos depois, nós vamos ver o apóstolo Paulo ecoando esta mesma verdade, proclamando esperança a si mesmo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando ele vai dizer que
pelo que sinto mais prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Meus irmãos, é quando não há mais esperança em nós, que a graça manifesta a grandeza do seu poder. E é isso que o salmista está experimentando. Ele está fazendo a sua alma esperar no Senhor. E aqui, meus irmãos, nós podemos e conseguimos ver Cristo tão brilhante quanto o sol do meio-dia. A sede do salmista, a sede do apóstolo Paulo pelo Deus vivo, encontra o seu pleno cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é a própria água viva que sacia todo aquele que tem sede. O exílio do salmista, meus irmãos, a sua separação do templo, aponta tipologicamente para a própria experiência do Senhor Jesus Cristo. Ali no Getsemane, na sua mais profunda dor na cruz, o Senhor Jesus Cristo clama: Deus meu, por que me desamparaste? Mas não só isso. Para que se cumprisse as Escrituras, Jesus disse: tenho sede. Meus irmãos, Jesus foi aquele que experimentou sede sobre as mais ardentes chamas do inferno da santidade de Deus, para que, não pelos seus pecados, mas pelos nossos, para que nós, por meio da fé nele, pudéssemos ter acesso irrestrito à água da vida, à água da esperança, à água que nos descedenta. Meus irmãos, é da sede de Deus, e não das bênçãos, não da prosperidade, mas de Deus, que nascem os verdadeiros avivamentos. Que o nosso coração seja alimentado continuamente, para que a nossa sede por Deus não se esmureça. Mas o nosso Cristo, ele não é apenas a suprema manifestação da sede por Deus. Ele é a própria água da vida. Ele é aquele que sacia todo o que tem sede e que o busca. Meus irmãos, jovens, crianças, meus irmãos mais experientes, somente Cristo. Não as posses, não as diversões, não os prazeres, não os títulos e nem mesmo as nossas famílias, mas somente em Cristo a nossa alma pode ser plenamente saciada. Somente nele nós encontramos descanso. Isso me faz lembrar da fábula de um pequeno pássaro que durante uma longa seca estava à beira da morte de tanta sede. Ele procurava uma gota de água por todos os lugares, mas tudo que ele encontrava era terra rachada e poeira. Ele estava numa situação tão dura que ele mal conseguia piar. Mas ao invés de desistir, ele se lembrou de um riacho que a sua mãe havia lhe mostrado quando ele ainda era um bebê no ninho. E então, com as últimas forças que ele tinha, ele renova a sua fé e começa a voar naquela direção, repetindo para si mesmo o tempo todo: lá existe água viva, lá existe água viva. E ao chegar, o riacho estava vivo, e a alma dele foi saciada, meus irmãos. E assim como esse pássaro, em tempos de exílio espiritual, de fraquezas, pela fé, nós também devemos obrigar a nossa alma a se lembrar de que Deus é a única fonte de água viva que pode nos dar consolo. E esperar de modo fiel no auxílio que Ele promete dar aos seus. Porque Deus é fiel. Nós podemos crer que se buscarmos beber nele, Ele irá nos saciar. Por isso eu quero deixar uma primeira aplicação para nós. Cultive na sua alma a sede por Deus. Meus irmãos, todos nós passamos por desertos espirituais. Quando a presença de Deus parece distante, quando as circunstâncias questionam a nossa fé, tentando removê-la de nós, nos afastar do Senhor. Mas aqui, o que nós aprendemos é que no deserto, nós somos chamados a manter a nossa sede viva e não deixá-la nos matar.
Por isso, crentes, não se contentem com as águas sujas deste mundo que não saciam. Lembrem-se sempre daquilo que nos diz a nossa confissão de fé. O breve catecismo, o catecismo maior, na sua primeira pergunta, que o fim principal do homem é glorificá-lo e gozar, desfrutar de Deus para sempre. E é nele que nós encontramos essa satisfação. Por isso, uma memória alimentada pela palavra de Deus, sustentada pela oração, é aquilo que nos tempos de deserto vai manter a sua alma sedenta pelo Senhor. Por isso, se lance sobre a palavra. Coloque-se de joelho em oração. E nos tempos de fraqueza, mantenha a sede da sua alma, certos de que em Cristo ela será saciada. Então, para comunicarmos esperança à nossa própria alma, primeiro nós devemos manter viva a sede no nosso Deus que é vivo. Mas para nós comunicarmos esperança a nós mesmos, nós também devemos confrontar a nossa alma com a verdade. E esse é o nosso segundo ponto. Nós devemos confrontar a nossa alma com a verdade. Meus queridos, depois de expressar a sua sede por Deus e recordar nas lágrimas dos dias de adoração comunitária no culto, o salmista então ele dá um passo decisivo no versículo 5. Olhem comigo para vocês verem a virada espiritual que acontece aqui. No versículo 5 ele pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aqui começa o combate central deste salmo. Não é sobre inimigos externos, mas é sobre o desalento interior, sobre aquela tristeza que toma conta de nós, muitas vezes que nós não conseguimos justificar. Percebam então que a proclamação do reino, ela começa primeiro de forma interna. Ela primeiro é proclamada por nós, a nós mesmos. E esse diálogo interior, meus irmãos, nos revela algo essencial da vida cristã. Nem tudo que nós sentimos é verdade. E nem todo o silêncio divino é abandono de Deus. Percebam que o salmista não nega a existência da sua dor. Ele a nomeia como abatimento, como medo, ansiedade. Talvez o que nós chamamos hoje de depressão era o que ele estava experimentando. Mas percebam que ele, apesar de não negar a realidade dos seus sentimentos, ele se recusa a deixar que os seus sentimentos governem a sua fé. Martin Lloyd Jones disse com muita precisão: em tempos de abatimento de alma, de tristeza, de depressão espiritual, o cristão ele não deve apenas ouvir a si mesmo, ouvir o que ele está sentindo. O cristão deve falar com a sua própria alma. Ele deve questioná-la, deve examiná-la, deve repreendê-la com a verdade. Porque, meus queridos, uma alma abatida é uma péssima pregadora da verdade. É por isso que ela precisa ser confrontada com a verdade, se nós quisermos proclamar esperança a nós mesmos nos tempos de angústia. O salmista faz perguntas. Ele vai dizer: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas ele não para nas perguntas. Ele prega a si mesmo. Veja a continuação do versículo, e aqui é a primeira vez que nós vemos esse refrão ecoando: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ao invés de continuar lamentando, ele prega a si mesmo quem é o Deus que ele serve e em quem ele espera. Percebam que a esperança dele aqui não nasceu da mudança imediata das circunstâncias. Ele continua exilado, mas nasce da memória pactual. Este ainda o louvarei é uma confissão de fé. Aqui pela fé, ele antecipa aquilo que ele ainda não pode ver. E essa linguagem pactual de fé, meus irmãos, ecoa por toda a Escritura. Jó, em extrema dor, ele vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive, quando ele ainda estava vivendo o caos. Abacuque, cercado por ruínas, afirma:
Todavia, eu me alegro no Senhor, mesmo vendo o exílio diante de si. Paulo, séculos depois, vai dizer: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós, por meio de Cristo Jesus. Notem que a fé bíblica, ela olha para frente, sustentada por quem Deus é e pelas promessas que Ele já nos fez. Mas isso não significa que o combate acabe rápido, meus irmãos. Quando nós olhamos para os Salmos, o Salmo 42, dos versículos 6 ao 11, nós vemos que a alma do salmista, ela volta a oscilar. Ele insiste em dizer que crê, mas o seu espírito está batido. O salmista vai falar para nós lá no verso 7, do Jordão, do Hermon, do Mizar, lugares do seu exílio. Ele vai falar destas ondas e vagas que quebram sobre ele com violência. Ele está falando de uma experiência de aflição contínua, como ondas violentas e incessantes que não param de destruí-lo, de pressioná-lo. Mas apesar do tormento contínuo, dos sentimentos abatidos, ele ainda se recusa a se deixar governar pelos seus sentimentos. Olha para o versículo 8 que ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Meus queridos, aqui nós vemos a manifestação de uma fé madura em meio à crise espiritual. Perceba que ele não diz que eu sinto o cântico do Senhor, mas ele diz que o cântico está com ele. A música não era terapêutica. A música confrontava os sentimentos dele com a verdade de que a misericórdia do Senhor não depende do nosso estado emocional, não depende do que nós pensamos ou sentimos, depende de Deus, e ela dura para sempre. Sobre isso, João Calvino escreveu que a fé madura canta mesmo quando os lábios estão molhados de lágrimas. Não foi isso que Paulo e Silas fizeram na prisão? Enquanto estavam quebrados pelos chicotes, acorrentados em paredes? Muito antes da provisão, a fé continua cantando e adorando o Deus que não muda. Meus queridos, percebam que eu não estou falando de uma fé triunfalista, de vitórias neste mundo, de riqueza e prosperidade. Mas eu estou falando da mesma fé do salmista, uma fé perseverante, uma fé que é sustentada não em si mesmo, mas no Deus que a deu como dom. E é justamente esse tipo de fé que a nossa confissão, ela descreve, quando ela vai dizer que esta fé salvífica, ela pode ser diversamente enfraquecida, mas ela nunca será totalmente derrotada. Agora olhem, como que a pergunta do versículo 9 ainda mostra uma certa tensão na fé deste salmista. Por que te esqueceste de mim? Por que te olvidaste de mim? Aqui nós vamos ver a tensão viva, real, entre o que o salmista cria e a sua experiência. O salmista está trazendo as suas queixas de uma forma honesta diante do Deus imutável, a quem ele chama de a sua rocha. O salmista, ele está aqui não se permitindo ser engolido pela sua tristeza, mas ele se levanta contra essa tristeza, usando a fé como a sua arma. E meus irmãos, aqui novamente nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que primeiro enfrentou o supremo silêncio em perfeita submissão. No Getsemane, a sua alma estava profundamente triste até a morte. Na cruz, o silêncio do Pai não foi interrompido imediatamente. Contudo, diferente de nós, Cristo nunca precisou ser corrigido, confrontado pela verdade, porque Ele mesmo é a própria verdade manifesta. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, suportou o silêncio para que nós, unidos a Ele, pudéssemos ouvir a voz do bom pastor
que nos chama e nos conduz aos pastos verdejantes e à água tranquila, que nos sacia para sempre. Assim, quando pela segunda vez, no versículo 11, nós ouvimos o salmista dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui ele está antecipando a realidade explícita que nós lemos no Novo Testamento. Quando Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não abandona os seus filhos pactuais, como a nossa alma pode se atrever a se perturbar diante das tribulações? A nossa esperança, meus irmãos, não está baseada em pensamento positivo, mas na confiança ativa nesta promessa de Deus, quando Ele afirma: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, nem jamais te abandonarei. Esse é o nosso Pai que habita nos céus, o nosso bom pastor que não perde nenhuma das suas ovelhas, o Santo Consolador que fez de nós a habitação do Deus triuno. O salmista, ele não diz: eu serei salvo das circunstâncias, mas ele afirma: eu ainda o louvarei, seja nessa vida ou na próxima. E isso fala diretamente à igreja de hoje. Quantos de nós não acordamos com a alma abatida, sem nenhuma razão? Ou aprendemos muito cedo a viver cheios de medo, de ansiedade, de preocupação? E o Salmo 42 ensina que a maturidade cristã não é anular, fingir que a dor não existe, que as preocupações não existem. Mas a maturidade cristã se manifesta em obrigar a sua alma a lembrar quem Deus é e então buscá-lo, sem se deixar dominar pelos seus sentimentos. É uma esperança ativa e não passiva. Recentemente, e o Léo conhece essa história, eu ouvi o relato de um homem que sobreviveu a um ataque de onça enquanto ele estava pescando. A fera mordia e o rasgava com as suas garras por todo lugar. No meio do combate, desesperado, ensanguentado, ele viu a sua faca no chão. E ao pegar a faca, ele pega pela lâmina. E quando ele tenta encravá-la na onça, ele corta a sua mão. Mas ele não desiste. Ele continua. E na terceira tentativa, a faca entra um pouco nas costas da onça. Então, com o que restava de mão, com o resto de força que ele tinha, ele começa a socar o cabo da faca. Até que aquela faca penetra no corpo da onça, ela foge e cai morta, a alguns metros de distância. Ele é socorrido pelos seus amigos. E então, quando ele conta essa história, ele diz que aprendeu a seguinte lição: quando você está numa situação terrível, você precisa se levantar e lutar para sair dela o mais rápido possível. Passividade não é uma opção. E isso nos leva à nossa aplicação. Quando a sua alma estiver abatida, quando você estiver passando por crises emocionais, espirituais, não se entregue ao desespero. Pela fé, se levante, creia, se entregue a Deus e faça guerra contra os seus sentimentos. Meus irmãos, a fé pactual, ela é dessa forma. Quando a alma está fraca, nós não podemos nos resignar com passividade pecaminosa. Nós precisamos pôr fé, ou pôr a fé em ação. Nós precisamos agir confiados na fidelidade de Deus, confrontar veementemente os nossos sentimentos com a verdade. O barulho das dificuldades vão continuar, as perguntas não vão sumir de imediato, mas a fé aprende a calar os sentimentos perturbadores e a ordenar a sua alma: me ouça, espera no Senhor, pois ainda eu o louvarei. Quando a alma se abate, nós a confrontamos com a verdade do pacto. Quando Deus parece silencioso, nós nos lembramos de que Cristo já nos falou definitivamente: eis que estou convosco até a consumação dos séculos.
Se nós temos que duvidar, duvidamos de nós mesmos, do que nós sentimos, mas não do Deus que é imutável, que é eterno. É por isso que nós somos chamados a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a confrontar os nossos sentimentos, as nossas incredulidades, com a verdade que nos traz paz e segurança. Então, depois de instigar a sede em sua alma e de pregar a si mesmo, confrontando-a com a verdade, para proclamar esperança à sua própria alma, o salmista faz uma terceira coisa. Ele clama por justiça e por direção. E esse é o nosso terceiro ponto. Para proclamarmos esperança à nossa própria alma, precisamos clamar por justiça e por direção. Meus irmãos, aqui nós chegamos no Salmo 43. E aqui nós vamos perceber algo precioso. O lamento do salmista, ele amadurece. A alma que primeiro suspirou por Deus, que foi confrontada com a verdade, agora ela se move em direção a Deus com oração objetiva, teologicamente orientada. Veja o versículo 1 do Salmo 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Aqui nós não estamos diante de uma oração por vingança pessoal. Nós estamos diante de um apelo pactual por justiça. Perceba que aqui o salmista pede para que Deus julgue a sua causa segundo a verdade. O que o salmista está dizendo é que, no tocante a esta situação que eu estou vivendo, Senhor, Tu és a minha testemunha de que eu sou inocente. Por isso, seu Senhor, o meu advogado, defende-me contra os que falsamente me acusam. O salmista sabe, já nos seus dias, que ele vivia num mundo mau, onde o mal parece prosperar, onde os ímpios frequentemente parecem vencer. É por isso que ele recorre ao único juiz que é verdadeiramente justo. Abraham Kuyper, ele vai dizer algo interessante sobre isso. Ele fala o seguinte: a oração verdadeira não exige que Deus mude o mundo segundo os nossos desejos, mas que o mundo seja alinhado ao governo de Deus. Esse clamor por justiça, meus irmãos, nasce do conhecimento do caráter de Deus. O salmista chama o Senhor de Deus da minha fortaleza. Mas percebam que a tensão continua. Isso no versículo 2 do Salmo 43. E ainda no versículo 2, depois de dizer Deus é a minha fortaleza, ele pergunta: por que o Senhor me rejeitou? Percebam uma coisa. A fé bíblica não exclui as perguntas difíceis. Ela as toma e as leva ao Deus por causa da sua fidelidade. E então as perguntas se tornam um argumento diante do Senhor. É como se o salmista estivesse dizendo: se o Senhor é a minha fortaleza, por que o Senhor não age em meu favor? É assim que nós devemos nos achegar ao Senhor. E aqui há uma lição urgente para a igreja contemporânea. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que muitos têm clamado por justiça, nas ruas, nas redes sociais, no WhatsApp, na internet, nos tribunais. Mas clamam por justiça sem qualquer referência a Deus, o justo juiz. Como se houvessem homens que pudessem estabelecer a justiça definitiva sobre a face da terra. O salmista nos ensina que toda busca legítima por justiça, ela começa ajoelhada, reconhecendo que somente Deus vê todas as coisas como elas realmente são, e que somente Ele pode julgar e dar a cada um aquilo que eles merecem. Mas o clamor do salmista não para por aqui. No versículo 3 nós temos outra mudança decisiva nesta oração. No versículo 3 ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu monte e aos teus tabernáculos. Notem que o pedido não é apenas por livramento, por justiça, mas é por direção.
Luz e verdade são expressões teológicas que no Antigo Testamento apontavam para a lei de Deus e a presença de Deus que conduzia o seu povo. Luz e verdade são guias que irão conduzir o salmista, como ele mesmo diz, de volta ao Monte Santo, e onde os teus tabernáculos estão. Então percebam que o salmista está pedindo por justiça e por direção, clamando pela intervenção divina, não para que ele se sinta bem, não para que ele esteja que tenha a sua baixa autoestima elevada, mas para que ele possa voltar ao lugar da adoração pública. O salmista quer adorar com seus irmãos. O clamor por justiça e direção revelam, meus irmãos, a verdadeira essência da fé. Quando nós clamamos por isso, nós não estamos clamando apenas por paz temporal, mas é uma busca ativa pelo favor de Deus, para que nós possamos descobrir o caminho do Senhor conforme revelados nas Escrituras, para que deste lado da eternidade nós possamos, como crentes, viver unidos aos irmãos, testemunhando a unidade e o amor trinitário que se manifesta no mundo através da unidade da igreja. O agir de Deus, meus irmãos, a sua verdade, a sua luz, nos afirma que nele nós não encontramos apenas alívio para as nossas dores temporais, porque esse não é o objetivo final da sua luz, da sua direção e da sua justiça. O alvo final para todas essas coisas é nos dar tudo o que nós precisamos para a santificação, para o serviço e para a obediência, que se manifesta no meio do povo de Deus, no meio do culto ao Senhor. O texto continua, e no verso 4 nós vemos este movimento espiritual sendo selado. E ali o salmista diz: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Vocês conseguem perceber a progressão nestes dois salmos? Ele parte da angústia e deseja chegar ao altar, neste versículo específico. Ele parte do clamor à adoração, da confusão à alegria. O salmista ele não busca apenas alívio emocional para aquele momento, mas ele está orando por restauração do culto. Ele quer adorar. Ele sabe que o coração humano só pode encontrar verdadeiro descanso não nas coisas deste mundo, mas em Deus, quando ele se torna o centro e a razão da nossa existência. É por isso que, trazendo isso para os nossos dias, é na igreja local, onde nós publicamente professamos o nosso pacto com Deus e uns com os outros, que o louvor com harpa ou com os instrumentos, cantado juntamente com todos os santos, se torna a expressão máxima de uma alma restaurada, de uma alma que foi resgatada das trevas e trazida para a luz de Deus. Nós clamamos por justiça e direção para que juntos nós possamos adorar a Deus como seu povo de propriedade exclusiva sobre a face da terra. Logo, todo o clamor por justiça, ele vai encontrar o seu pleno cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o justo que foi injustiçado por nós. Por meio da sua morte e da sua ressurreição, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. O pedido por luz que o salmista faz, o pedido pela verdade de Deus que nos guia, se cumpre plenamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a luz que ilumina as nossas trevas. Ele é quem de fato e o único que pode nos guiar de volta ao Pai, este verdadeiro Monte Santo, e nos levar ao descanso na Jerusalém Celestial, meus irmãos. O altar que o salmista ansiava por ele no Antigo Testamento
É a cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus Cristo se torna o sacrifício perfeito por nós. Nele, nós encontramos não apenas alegria temporal, mas nós encontramos a nossa grande e definitiva alegria. Por meio dele, nós nos tornamos um louvor aceitável ao Senhor. Timothy Keller faz um comentário interessante. Ele nos mostra e nos diz que os salmos, lidos à luz de toda a Bíblia, sempre nos levam ao Senhor Jesus Cristo. Pensem, por exemplo, em uma criança perdida em uma floresta escura à noite. O que ela precisa? De brinquedos? De dinheiro? De roupas? Ela precisa de luz. Ela precisa de uma voz familiar que a guie para um lugar seguro. Agora pense nessa criança, de repente encolhida, com medo. De repente ela ouve, ela vê uma lanterna, uma luz brilhar ao longe, e então ouve a voz do seu pai chamando o seu nome. A luz e a voz não apenas mostram para ela o caminho, trazem clareza, trazem segurança, trazem consolo e a certeza de que ele será resgatado. Meus irmãos, assim deve ser a fé e o nosso clamor. Quando clamamos, envia a tua luz e a tua verdade. E para todos os que neste mundo caído e tenebroso oram assim, o Pai já enviou o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, como luz ao mundo e o caminho e a verdade que nos dá a vida eterna. Nele nós temos tudo o que precisamos para descansar no Senhor. Quando o mal parecer imperar sobre a sua vida, sobre a nossa nação, clame por justiça. Quando o caminho ou os sentimentos estiverem tenebrosos e escuros demais, peça pela luz que vem de Deus. E saibamos sempre disso. Em Cristo, Deus já nos enviou tudo o que nós precisamos para chegar com segurança à sua presença. E aqui eu deixo mais uma aplicação para nós. Em tempos de injustiça, de confusão, apresente o seu clamor a Deus e não murmuração aos homens. Percebam que depois de pedir que Deus defenda a sua causa, ou que o Senhor examine-o segundo a verdade, e clamar pela direção, a partir disso nós aprendemos que nós mesmos devemos fazer as mesmas coisas. Nós devemos nos achegar a Deus e pedir para que Ele defenda a causa dEle em nossas vidas. Mas acima de tudo, nós devemos clamar por sua luz, pela sua verdade que nos guia. Nós devemos ou não devemos buscar de maneira nenhuma as soluções que procedem da nossa própria sabedoria, meus irmãos, dos conselheiros deste mundo, mas da sabedoria que vem do alto, que se encontra nas Escrituras, nos aconselhamentos mútuos entre irmãos piedosos. Então que o nosso maior anseio ao clamarmos por justiça, pela direção, não seja apenas recebermos alívio ou o fim do sofrimento presente, mas que seja a restauração da comunhão entre nós e Deus e com os nossos irmãos, para que nós possamos juntos adorar ao Senhor, sem ressentimentos, sem amarguras, mas com alegria transbordante no tabernáculo de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O salmista manteve viva a sede da sua alma, ele pregou a si mesmo, confrontando-a com a verdade, ele clamou por justiça e direção. Por fim, para anunciar a si mesmo a esperança, ele continuou esperando na fidelidade de Deus. Meus irmãos, aqui nós chegamos ao clímax do nosso sermão. O salmista vai repetir o refrão que nós já ouvimos por 3 vezes, mas agora com uma convicção amadurecida. A pergunta, por que estás abatido, a minha alma? Não é mais confusão, mas é um desafio à sua própria alma, para que ela se alinhe com a verdade. Percebam que a resposta é uma declaração de fé viva. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu.
Agora percebam que esta espera não é passividade, mas é uma confiança ativa na fidelidade inabalável de Deus. Então o salmista reconhece Deus como meu Deus, reafirmando essa relação pactual que sustenta a esperança dele. Mesmo longe do favor de Deus, muito antes de receber aquilo que ele buscava, ele continua adorando, ele continua ensinando outros a adorar, ele continua confiando no Senhor. Bavinck, que é um teólogo reformado, ele diz que a fidelidade de Deus é o fundamento inabalável da nossa fé. Não são os nossos sentimentos, não a nossa autoestima, muito menos o nosso bem-estar, mas a fidelidade de Deus é o que mantém de pé a nossa fé e nos mantém firmes na aliança na qual nós entramos por graça, mediante a fé com Deus e uns com os outros. A fidelidade de Deus é o que mantém de pé a nossa fidelidade. E meus irmãos, essa espera do salmista mais uma vez nos leva ao nosso Redentor. Jesus é o objeto e também o fundamento de toda a nossa esperança. Jesus foi quem primeiro viveu essa perfeita esperança. Durante o seu ministério, ele foi quem primeiro confiou plenamente no Pai. No Getsêmani ele esperou, na cruz ele suportou o silêncio, no sepulcro aparentemente tudo estava perdido, mas no terceiro dia a esperança que ele tinha no Pai foi vindicada. A ressurreição, meus irmãos, é a prova definitiva de que esperar em Deus nunca é vão. A vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo confirmam a fidelidade pactual de Deus. Mas Jesus também é o alvo supremo da nossa esperança. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Em Cristo a promessa de restauração está garantida. John Bick diz o seguinte: a nossa esperança não está em nós mesmos, mas em Cristo e na sua obra consumada na cruz. É por ele que a alma dos crentes cantam: vem, Senhor Jesus, enquanto nós o aguardamos. É nele que nós esperamos um dia em que ele mesmo secará dos nossos olhos toda lágrima, quando a morte já não existirá e não haverá mais luto, nem dor e nem pranto, porque na sua gloriosa volta o Senhor Jesus Cristo, ele irá cuidar da nossa alma e fará com que todas estas primeiras coisas quebradas, imaculadas pelo pecado, passem até que só reste glória. Eu acho que isso é bem ilustrado por aqueles agricultores de antigamente, sem as tecnologias de irrigação que nós temos hoje. O agricultor antigo, ele olha para o céu, ele não vê sinal de chuva. Ele poderia desistir, mas ele decide confiar na fidelidade das estações e na promessa de chuva no tempo certo. Então, pela fé, ele lança a sua semente e por semanas ele não vê nada brotar. A terra está seca, o sol castiga, mas o agricultor sabe disso. A vida está trabalhando em silêncio. Ele espera não pelo que ele vê, mas porque ele confia no processo. E assim deve ser a esperança cristã, meus irmãos. Deus está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Quando tudo parece torto, quando tudo parece fora do lugar, quando tudo está deslocado, Deus está trabalhando para o bem daqueles que nele esperam. E na eternidade isso vai ficar claro. Mas agora, nós somos chamados a esperar com a fé ativa, como um gesto de adoração, uma declaração da nossa confiança em Deus por meio da nossa obediência aos mandamentos pactuais. Porque Cristo, meus amados, já venceu. Nós podemos esperar com segurança, porque Ele ressuscitou, a nossa esperança não é vã. Nós ainda o louvaremos, aqui ou no porvir. Porque o Deus do pacto permanece em silêncio, mesmo quando ele está em silêncio, porque ele é fiel.
nós devemos continuar trazendo à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança no tempo presente. E aqui eu quero deixar uma última aplicação para nós. Que a sua fidelidade, por causa da graça de Deus em você, testemunho ao mundo a fidelidade de Deus. Meus queridos, em meio às incertezas, nós somos chamados a esperar em Deus com a fé ativa. Uma fé que não age de forma precipitada, uma fé que não é orientada pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, pelas suas preferências. Quem age assim são os descrentes, aqueles que não têm a palavra de Deus por bússola e Deus como o Senhor da sua alma. Mas nós, os que pela graça, mediante a fé, nos tornamos fiéis, que entramos numa aliança com Ele em nossa profissão de fé, não agimos assim. Quando a nossa alma estiver abatida, lembre-se de que Deus, ou de quem Ele é, lembre-se do que Ele já fez por nós na cruz e de tudo que Ele tem prometido aos que permanecem nele. Ele é o Deus da aliança, que nunca abandona os seus. E por isso, meus irmãos, nós, como filhos amados, devemos imitá-lo, jamais abandonando a fé nele e a aliança que nós fizemos com ele e uns com os outros. Meus irmãos, preparem-se nos tempos de crise para adorar ao Senhor, porque a salvação virá, nós ainda o louvaremos. Que a vida de cada membro desta congregação, por meio da fidelidade de cada um de nós aos votos que nós fizemos ao Senhor e uns aos outros, se torne um testemunho vivo para este mundo tenebroso, de que o Deus do pacto não muda, não é infiel, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o mundo só vai saber disso quando eles virem isso em nós. Nós começamos esse sermão falando daqueles nossos irmãos dos dias da Reforma, impedidos de cultuar publicamente. Eles diziam que o que mais doía não era a perseguição, mas o silêncio de Deus. Os Salmos 42 e 43 foram escritos exatamente para esse tipo de momento. Não para incrédulos, mas para o povo do pacto, quando o céu parece fechado para nós. Em tempos assim, nós precisamos comunicar esperança à nossa própria alma. Nós precisamos manter viva a sede da nossa alma por Deus. Nós precisamos confrontar os nossos sentimentos com a verdade de Deus. Nós precisamos orar por justiça e por direção, enquanto nós esperamos em obediência por Deus. Nós pregamos a nós mesmos antes de pregar aos outros. Mas a jornada do salmista nos leva inevitavelmente para Cristo, o verdadeiro ungido, que conheceu a sede, que suportou o silêncio, que foi injustiçado, que clamou pelo Pai, que esperou até o fim e foi restaurado na ressurreição. A fé do salmista, ou pela fé o salmista disse, eu ainda o louvarei. E Cristo, no túmulo vazio, meus irmãos, garantiu que essa esperança não é vã. A fidelidade de Deus ao seu pacto não foi selada com sentimentos, mas com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Esses dois salmos, em alguma medida, eles expõem os nossos pecados. Quantas vezes, quando as coisas não são como nós gostaríamos que fossem, nós relaxamos na fidelidade, esfriamos no culto, negligenciamos a oração, relativizamos a direção da palavra e tratamos o pacto que nós fizemos com Deus e uns com os outros como coisa secundária, negociável. Meus irmãos, o desconforto e a insatisfação pessoal não são desculpas para a infidelidade. Na verdade, eles são o campo onde a nossa fé é provada. E a pergunta a ser respondida é: quando a nossa fé for provada assim, quando a sua fé for provada assim, ela será aprovada? Mas nós também encontramos consolo neste salmo. Os que esperam, e esperam no Senhor, não esperam em vão.
A restauração que o salmista ansiava pelo culto, pela alegria, pela presença plena do Senhor, já estão prometidas no Senhor Jesus Cristo. O rei veio e o rei está voltando. Meus irmãos, em breve o aparente silêncio que nós temos de Deus, ele vai dar lugar à sua palavra de ordem, e então nós ouviremos a voz do arcanjo, e ressoada a última trombeta, Cristo descerá dos céus, ele ressuscitará os mortos, ele glorificará os vivos, e então nós estaremos com ele pelos séculos dos séculos. Nós ouviremos a voz do nosso pastor nos chamando, e neste dia, toda a sede será saciada, e todo lamento se transformará em louvor eterno. Mas até lá, meus irmãos, com fidelidade pactual a Deus e uns aos outros, nós devemos esperar fiéis ao Senhor, porque juntos nós ainda o louvaremos. Porque o Senhor do pacto permanece fiel, mesmo no tempo de silêncio. Nós devemos anunciar a nossa própria alma a esperança do reino e agir com obediência e fidelidade, enquanto nós esperamos a manifestação do grande rei. Que o Senhor nos ajude.